Oi, Alan. Salve, Thiago. E aí? Namastê. Namastê. Que saudade, cara. Tranquilo? Tudo bem, e você? Eu só te enxergo com uma pranchinha em cima do carro, passando pelo canal ali. No Fusquinha, né? O Fusquinha. Eu fiquei imaginando, será que ele sabe que sou eu ou se ele dá Mas tchau para só a todo mundo que gentileza, né? encontra? Não, a gente vai, o Thiago, muito legal, cara. Já te falei, vamos ter que surfar junto, marcar uma hora para manter um bom método para manter a cabeça no lugar, né? Poxa, surfar é uma meditação, né? É uma benção, né? Para mim é um desafio também, cara, na verdade. E como é que tá a Ana, a Serena, tá bem? Estamos assistindo e tá tudo ótimo, cara. Tudo bem. Tô direto junto com elas, né? Viajei. Eu lembro que eu tava numa uma frequência muito louca de viagens assim e tal. E aí, se dá para dizer alguma, se é que tem um lado positivo essa bagunça toda aí, foi que eu pude ficar em casa. E aí tô quase um ano da Serena já, Thiago. Você que viu o Um ano, processo não. todo, quase um ano, cheio de dentes aí já. E tá muito bacana, tá muito legal. Tão bem planejando a festinha de um ano já. Que legal, passa rápido, né? Eu tenho visto vocês caminhando lá no canal, de carrinho, com a cachorrinha também, né? Cachorrinho, 14 anos já. E a nossa filha 14. mais velha. Mas é incrível, cara, a questão do tempo mesmo. Como eu vejo, você nos conheceu antes, né, da gente pensar em engravidar, depois engravidou, já tem um ano e a coisa, o tempo voa mesmo. A gente, nesse papo de viver o momento, se não tiver prestando atenção, já era, né? É verdade, querido, verdade. Primeiro, Alan, poxa, te agradecer. Fico muito feliz de você estar aqui na live comigo. E quem não sabe, o Alan, é interessante que eu já recebi os vídeos dele, os poemas dele. E um dia ele apareceu lá na aula de yoga, aqui na Barra. Eu olhei assim e falei, olha, eu conheço esse rapaz. E fiquei olhando, olhando a aula inteira, né? Aí no final da aula que me caiu a ficha, É o poeta dos vídeos. era o poeta dos vídeos que eu já repassava, eu já recebi e já repassava. E, poxa, e a gente se identificou, assim, criou uma amizade. Eu, né, admiro muito o teu trabalho, a Ana também, a tua história. A gente vai falar um pouquinho, né? Você vai contar um pouquinho da tua história, mas até porque, né, essa coisa da poesia, lá, o professor tinha muito forte, né? O professor Hermógenes tinha muito forte. Então, na verdade, o professor tinha uma coisa que ele falava assim: as pessoas ainda não entendem que os meus livros de poesia, de pensamento, às vezes têm muito mais ensinamentos de yoga do que os de propriamente de posturas, né? Às vezes a gente ainda fica preso nas posturas, mas quando as poesias, as reflexões fazem uma transformação muito mais profunda, né? Aquele papo que o yoga começa depois da aula, né? Da porta para fora. Eu acho isso sensacional, né? Claro que tudo ali é muito importante, todo aquele aprendizado, todo aquele aprimoramento ali, até inclusive físico, né? Que é uma coisa que passa pelo físico, mas o da porta para fora acho que veio muito ao encontro que eu estava buscando, sabe, Thiago? Acho que por isso que a gente se deu tão bem, assim, fechou muito. Eu acho sempre importante contar aquela história que eu levei um ano para chegar até aí, né? Eu estava falando Ah, de postergar conta as que é coisas, bom. né? Eu sabia o que eu queria, identifiquei onde é que estava ali. Quando eu cheguei aqui, me mudei, percebi que o Instituto Hermógenes estava na esquina da minha casa, né? Falei, bom, acabou minha desculpa, né? Não tem mais essa. Já a distância é sempre uma boa desculpa, né? Para a gente não começar de fato alguma coisa, por mais que a gente saiba que faz bem. E aí eu liguei para o pessoal lá, até falei com a Márcia naquela época, e ela super gentil, não, vai ser muito bem-vindo e tal. E fui muito bem-vindo um ano depois. Entre um telefonema e a ação, eu levei um ano para realmente pegar a Ana. Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver de perto isso. É muito interessante, muito até engraçado como a gente se sabota, né? Eu vejo muito isso. E aí, quando eu cheguei lá e percebi justamente essa teoria, a filosofia, né, que sempre me chamou atenção em tudo que eu faço, seja nas artes marciais, que eu sou apaixonado também, até o próprio surf, como a gente começou falando, o que tem algo por trás assim me atrai muito, né? Não é a prática pela prática, e aí que está o papo da poesia, que o professor destacou, como você disse aí, né? A poesia pela poesia, ok, se basta, mas eu sempre acredito no que está por trás das palavras ali, no que a gente pode oferecer além da beleza de um texto, ou enfim, né? Claro que não é obrigação, como eu sempre falo, a poesia não depende do poeta para existir, mas quando a gente está atento e consegue perceber essa beleza e dividir essa beleza, acho que aí ela começa a fazer sentido, pelo menos para mim.
Não, sem dúvida. E isso eu acho que eu percebo que aproxima muito assim o trabalho do professor nesses textos e o seu, porque são textos, poemas e reflexões, mas que fazem a gente refletir também, né? E que muitas vezes cutucam a gente, né, Lá? Não é aquela coisa só da coisa bonita, né? Mais vazia, mas é a coisa do dia a dia e que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, que faz a gente muitas vezes se identificar também, né? No Os amor e na altos e dor, né? baixos Exatamente. do amor. Porque eu procuro não fazer, como eu chamo, sempre chamo ali, a poesia de Instagram, que é aquela coisa onde as pessoas se sentem na obrigação de estar sempre bem. Cara, se você for falar de realidade, sinceridade, não tem como, né? E eu acho que as pessoas se identificam justamente nessa questão de vão ter os momentos, como você vai encarar os momentos de dor? Não é que eles não existam, né? Eu acho que essa era a grande questão também do professor. Eu estava ontem relendo essa obra aqui, né, a Canção Universal, onde ele começa, entre aspas, se defendendo assim, ó, não é poesia. Inclusive, ele falou muito engraçado, inclusive mandei para uns amigos poetas meus, o cara perguntou se era um rascunho. Ele fala assim, o poeta perguntou se era um rascunho. Ele falou, não, então vou me dar por satisfeito com esse rascunho. Meu objetivo não é fazer métrica perfeita, nem rima. E aí eu me identifico muito, né, Tiago? Muito. Já ouvi várias vezes, pô, mas o que você faz não é poesia. Eu falo, que bom, então estou inventando alguma coisa, né? Não, também não tem essa preocupação de me ater à forma, né? É muito mais encarar como uma ferramenta para passar alguma coisa. Então, é o conteúdo, como o próprio professor fala aqui no Canção Universal, essa preocupação com o conteúdo que às vezes não vai ser aquela coisa tão positiva, mas vai trazer uma abordagem dessa situação que vai te ajudar a atravessar, né? A passar por algo que não esteja tão legal ou algo que você não queira, para a gente não ficar eternamente parado ali. Então, olhar os dois pontos é sempre importante, porque ignorar não é resolver, né? Sem dúvida. E dentro do yoga a gente vê isso também, né, Lan? Muitas vezes, hoje em dia se fala até do termo, né, de positividade tóxica, né? Uhum. Ou seja, você querer ver tudo com olhos cor-de-rosa, o mundo colorido, né? E tudo. Só que, na verdade, muitas vezes isso é uma fuga também, é uma maquiagem, né? Achar que tudo é perfeito, que tudo vai acontecer. Só que, na verdade, a vida não é. A perfeição da vida é justamente o alto e baixo, né? É o dia, a noite, é ganhar e perder, um dia tá bem, outro dia não tá bem. Essa é a graça da vida, né? Só que muitas vezes a pessoa ela se força um papel de querer estar sempre feliz, de querer estar sempre positivo, só que muitas vezes isso cobra um preço também, né? É. A pessoa vai engolindo o sentimento ali, né? E a tua poesia, eu acho que ela toca tanto a gente, né? As pessoas que leem, porque a gente se sente ali representado, né? Nas tuas questões, porque eu sei que tem algumas ali que tem a ver com o seu próprio caminho, com a sua própria busca, com as suas próprias reflexões, né? Mas a gente também parece assim, poxa, ele escreveu o que eu passei também, ele escreveu Mas o que eu sinto. a ironia é um pouco essa, cara. Quanto mais pessoal um poema, quanto mais eu me abro ali, quanto mais autoral uma colocação, a identificação é consequência, sabe? E eu tinha muito essa questão antes, assim, de escrever para os outros, achando que eu tinha uma forma ou sabendo o que os outros queriam. Isso uma falácia muito grande, assim, sabe? Da gente tentar acertar, tentar saber o que o outro quer. Eu acho que quando a gente busca justamente dentro da gente nessa verdade, a identificação acontece por isso, né? Então, a minha busca tem sido cada vez mais falar em primeira pessoa, usar as experiências pessoais, mas não para olhar para o próprio umbigo, né? Mas para atingir mais pessoas, para que, eu sempre falo, né? Tirar essa máscara de que tem alguém especial ali e simplesmente ser um ser humano. Eu acho que por mais simples que pareça, eu acho que é o nosso grande desafio, né, Tiago? Eu acho que o yoga também vai tirando cascas, assim, né? A gente sai daquela aula, chega na aula de um jeito, parece que desmonta e sai um ser humano dali, alguma coisa muito mais leve, muito mais real. Então, acho que essa busca eu também tenho. Eu lembro da diferença entre chegar numa aula e sair, sabe? A gente chega com o dia nas costas, eu sempre falava assim, o peso do dia nas costas, chega ali, as pessoas te olham no olho, te cumprimentam, a gente vai voltando para dentro, para dentro, para dentro, assim, e aí consegue externar a verdade. Eu acho que isso tem muito na minha busca com a poesia, assim. Tirar a armadura, tirar aquela carcaça, assim, aquela máscara e ver um ser humano de fato que vai enxergar o outro, porque atrás do Tiago, atrás das dores e prazeres de cada um, tem uma pessoa ali, né? Tem um ser humano. Então, não mascarar isso, por incrível que pareça, é um alívio. É o grande segredo, assim, da identificação com as pessoas, é isso. Que antigamente me dava vergonha, medo, assim, né? De me expor, hoje em dia é um alívio gigante, assim.
Eu imagino que deve ser muito terapêutico também, né? Até para você mesmo, né? Poder contar ali suas reflexões, suas aflições, seus medos, suas vitórias também, mas também os desafios da vida, né? Você sabe que é engraçado, Thiago? Primeiro quero te agradecer demais, porque o livro que eu estou fazendo com a Monja, né? Você foi um dos culpados, entre aspas, assim, por essa aproximação. Que a gente se encontrou naquele retiro em 2019, Thiago. Foi, né? Aham. E a Foi, partir foi. dali a gente teve o primeiro contato pessoalmente, seguimos falando, até te pedi, lembrar, Thiago, tem um e-mail da Monja e tal, você me passou, a coisa desenrolou e vai virar um livro. Olha só, obrigado demais por essa aproximação, por tudo, por toda a gentileza aí. E no fim, cara, é engraçado que você estava falando de buscar as inspirações, né, na vida e tal. E nosso livro, que eu estou fazendo com ela, tem 11 temas. E o último tema é felicidade. E eu estava falando com ela, a gente passou por raiva, por ego, por, sei lá, nem lembro mais. Sei que o último era felicidade. Ela falou, poxa, esse pessoal da editora escolheu só o último, felicidade. Na verdade, tinha sido eu quem tinha escolhido. Falei, pois é, esse pessoal. É engraçado como a minha dificuldade de entender a felicidade como inspiração, sabe? Por que é sempre partir da dor? Por que sempre sair de um problema para uma solução? Por que não, né? A felicidade transbordar. Então, acho que é um processo que eu estou assimilando agora. Talvez por ter passado tanto tempo, tantos anos da minha vida tentando, sabe? Aquela coisa, ser o sonhador, o cara que foi buscar, e parece que tem que ter sempre uma história triste para contar. E agora percebendo as coisas legais que estão acontecendo durante os anos, até o próprio nascimento da minha filha, né? Eu passei por uma antítese bem grande na vida, eu perdi meu pai e virei pai. Então, essa possibilidade de focar na coisa positiva tem sido uma inspiração, e isso para mim, sinceramente, é novidade, assim, né? Eu percebi justamente quando a Monja falou, poxa, o último tema é felicidade. Eu, pois é, esse pessoal da editora. Mas é interessante essa tua reflexão, né? Que a felicidade também é a fonte, né, da gente se inspirar e da gente ter como uma meta e ter como uma busca, como a gente fala no yoga, né? E a gente já conversou sobre isso também. É uma felicidade que é a nossa natureza, né? Na verdade, lá dentro, eu acho que fora essas carcaças todas, essas dificuldades que a gente passa, os personagens, né? A história de vida de cada um, que isso vai meio que criando carcaças mesmo. Uhum. Lá no fundo, pelo menos o que o yoga acredita, é que a nossa natureza é essa felicidade, né? E essa é a busca de como a gente chegar mais profundo, a gente conseguir não se identificar tanto com os nossos problemas, com os nossos desafios, com o nosso corpo, com o nosso ego, né? Muitas vezes é uma questão de ego também, mas se identificar com essa felicidade. Mas realmente não é fácil, né? É um processo, é um processo. O professor falava lá uma coisa muito legal. Ele falava sobre a esteticoterapia. Ele falava sobre alguns caminhos, né? Somatoterapia, pranoterapia, que seria energia, somato, corpo, né? Esteticoterapia e eticoterapia. A esteticoterapia, ele explicava que era a busca do belo, né? A busca do que te toca no coração, ou seja, uma natureza exuberante, uma música bonita, uma música clássica, uma poesia. E como isso, na verdade, muitas vezes vai direto no nosso coração, né? E transforma sem passar muito pelo intelecto, né? Porque muitas vezes a gente tem algum ensinamento, no próprio yoga a gente vê muito isso, ensinamentos às vezes muito teóricos, muito profundos, muito eruditos, Uhum. mas que afastam a gente. E às vezes você escuta uma frase, você escuta uma poesia, e aquilo ali, o professor até brincava, ele falava assim, eu não sei nem como isso acontece, mas eu escuto das pessoas que às vezes escutam uma frase de uma poesia e aquilo muda a mente da pessoa, né? Você deve ouvir isso direto dos seus leitores também, o quanto aquela poesia mudou a vida, ou aquele livro, ou aquela frase daquela Uhum. poesia, como tocou o coração, né? Eu acho justamente isso também, da gente não precisar explicar tudo, né? Às vezes só sentir já faz tem um significado enorme, assim. Eu escuto muito e por muito tempo duvidei, Thiago, desse poder da poesia. E até perceber o quanto a música, como você falou, a arte, até um dia bonito, assim, um banho de mar, que seja uma coisa mais abstrata que possa parecer, tem uma força enorme no nosso dia a dia, e quando a gente está mergulhado naquele problema, ou naquela a armadura que a gente comentou antes, seja de rotina, seja de cobrança, seja de raiva, enfim, a gente não percebe, né?
A gente não vai percebendo essa simplicidade, vai estar sempre buscando alguma coisa que nunca chega e está aí em satisfação. Eu acho importante a gente falar também da busca da felicidade como um ponto a ser alcançado, sim, né? A ser alcançado, eu lembro você falando assim, pô, as aulas de yoga te fizeram bem, você tá feliz, não tá? Tô, então por que parou de fazer? Ou seja, é uma busca, sim, mas que é possível de ser alcançado. E aí tem aquela questão também da gente se sentir mal por dividir felicidade, ou dividir algo que faz bem, por ser confundido como tá contando vantagem, ou como... Então, é uma coisa que me deixou por muito tempo muito confuso, assim, essa questão do... Eu sempre quis ter sucesso, e inclusive assumir isso é uma coisa difícil no meio das artes, assim. Pô, eu quero fazer... O que é sucesso? Aí é cada um com o seu conceito, né? Para mim, era consequência de fazer um trabalho bem feito, que meus textos chegassem até as pessoas. Eu queria muito isso. E admitir isso foi uma dificuldade, porque parece que o cara está... enfim... o conceito de sucesso é sempre muito perturbador, assim, porque eu percebi que para mim seria consequência de um trabalho bem feito, então eu quero sim, então quero ser reconhecido por um trabalho bem feito. Então, essa percepção de que dá para chegar nisso e dá para falar, acabar inspirando outras pessoas a chegarem nos seus objetivos, nos seus conceitos de sucesso ou de realização, é importantíssimo, né, cara? Sem menor medo, sem menor receio de ser enxergado de outra forma, como um cara com soberba ou com outro tipo de sentimento que não é o Ganância, caso. né? Às vezes Ganância. a pessoa confunde você querer ser bem-sucedido. Porque tem muito isso, né, Léo, que você falou. Às vezes esses conceitos, eles vêm impregnados pela sociedade, né? Então, se a sociedade vê que um cara... Eu falo muito isso com os alunos também. Se você perguntar, assim, na sociedade em geral, o que é uma pessoa de sucesso? Eles vão sempre associar a uma pessoa rica, né? A que tem muito dinheiro. Essa é uma pessoa de sucesso. Você pode ser um ótimo professor de yoga, um ótimo poeta, um ótimo gari, você pode ser um ótimo músico, mas se você não tem um resultado financeiro expressivo, eles vão falar que você não tem sucesso, né? Professor, né? Eu sempre dou o exemplo do professor, porque eu venho de uma família de professores, e assim, quantos professores tocaram os nossos corações, né, quando a gente era mais novo, e foram um exemplo na escola e tal, e muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas professor é uma profissão mal remunerada, não é uma profissão de sucesso, né? Então vem esse peso. Para ser bem-sucedido tem que ser milionário. Se não for milionário, não é Parece que todo o resto bem-sucedido. não, ele parece que todo o resto é invalidado pela falta de dinheiro, né? Mas uma coisa Ah, tem um poema chamado, isso que eu estava procurando aqui, que é o Professor Analfabeto, de perceber na sorte que a gente tem às vezes nos ancestrais. Eu lembro dos meus avós que não chegaram a fechar o primeiro grau, não concluíram os estudos, mas davam uma aula de vida a cada troca, sabe? Então, essa percepção de que tem muita gente, claro, sem desmerecer a conquista acadêmica, a trajetória, eu acho importantíssimo. Claro que eu quero passar para minha filha isso, né? Que seja, se ela gostar da ideia de buscar uma carreira, por que não? Mas perceber nessas sutilezas, né, do cotidiano, estar atento para esses professores que às vezes passam batido numa troca de ideia ou às vezes até numa gentileza. A gente vê alguém que nos inspira a partir de um gesto simples, né? E aí eu escrevi um poema chamado Professor Analfabeto, que depois eu trago para vocês aqui a hora que você achar adequado aí. não, se tiver a mão, pode. Vamos começar Vamos com as nessa? poesias. Então vamos. Vamos. Se chama o Professor Analfabeto, que fala assim, né? As pessoas que confundem o que elas são com o que têm, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? De quem nunca foram na realidade, porque não existe hierarquia que diminua a nossa personalidade quando a gente se dá conta que atrás do crachá é que está a nossa identidade. Eu sempre que vejo alguém numa posição mais elevada, se sentindo superior, eu lembro de um senhor analfabeto que era chamado de professor. Ele era muito respeitado mesmo sem ter instrução, mas por ser dotado de sabedoria. A diferença, ele dizia, é que sabedoria ninguém tira. Esse monte de informação hoje vai ter validade, amanhã expira. E ele sempre repetia, eu respeito o seu título, mas me identifico com o seu nome. Eu respeito o seu sobrenome, mas é só uma identificação. Por isso eu respeito tanto alguns amigos que a gente se identifica a ponto de chamar de irmão. E foi com esse professor analfabeto que eu aprendi que respeito não é competição. Você continua ganhando se respeitar o outro mesmo fora do ambiente de trabalho ou fora do horário, porque valorizar alguém não significa perguntar o salário. É isso, ninguém tira o que você é. E ser quem a gente é diferente de ser o que a gente quer ter. Então não deixe que a sua posição chegue primeiro que você.
Tá aí. Muito bom. Professor Muito, analfabeto. muito, muito boa. Essa eu não conhecia. Muito É boa. nova, vai pro livro novo. Ah, que bom. E quando que sai o livro novo com a mão? Já tem alguma expectativa? A gente está na parte de capa já. A editora tá mandando os últimos ajustes, então estou fechando meus textos aqui, já vão partir para a capa. Que acredito que vai ser alguma foto, alguma coisa à distância, claro que a gente não pode se encontrar, infelizmente, mas vai sair ainda esse ano, acredito que no começo do segundo semestre, ali por julho, talvez agosto, setembro, esse ano sai essa parceria. Foi lindo que ela comentou sobre esse poema. Cada poema ela vai, comenta e traz alguma coisa da vasta experiência dela, então para mim foi um prazer enorme ter. Aprendi muito, Thiago, com essa troca, você pode imaginar, né? Foi um prazeraço mesmo. É, a Monja é uma pessoa querida. E olha a coincidência, amanhã eu vou fazer uma live com ela Com e vou ela? falar de você. Boa, Hoje eu tô, boa. hoje eu tô com você falando dela, amanhã eu vou estar com ela falando de Não, foi um você. prazer, cara. É incrível quando eu trabalho há muito tempo com música também, né? Eu tenho experiências, quanto mais realizado o cara, as experiências que eu tive com as pessoas maior visibilidade, assim, eu acho que chega um ponto em que não tem mais por que ser uma pessoa de difícil acesso, ou que complica a vida. Acho que você pode perceber muito isso nas pessoas, né? Quanto mais, assim, pô, ela chegou num nível que não tem o que mais provar, né? Então, acho que, para mim, como eu te falei, é um aprendizado do exemplo mesmo, da experiência dela, poder conviver com essa simplicidade, com as trocas de e-mails ali, com a maior, sabe, em relação à editora também. Então, é uma aula, quando a pessoa nem imagina que está sendo observada, que a gente pode usufruir do conhecimento, da postura, né? Isso, acho que o professor tinha muito isso também, das pessoas perceberem nele um ícone quando ele estava simplesmente vivendo a vida dele, fugindo dessa imagem, né? Acho até legal você falar de como ele evitava essa imagem, né? De ser uma pessoa especial, diferenciada e trazia pro igual para igual, né? É, não, perfeito o que você falou. Eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa, quanto mais realizada, né, quanto mais espiritualizada, com mais sabedoria, mais simples ela se torna, né? É, a gente tem que botar os dois pés atrás quando você encontra alguém e o cara fala assim, não, porque eu sou o mestre do não sei o que lá, eu sou o melhor. Aí você já bota os dois pés atrás, né? Eu sou iluminado. O cara que fala que eu sou iluminado tem alguma coisa Alguma coisa. errada, Sim. né? O professor fugia disso, assim, as pessoas. Eu vi muita gente chegar para o professor muito emocionada, né? Poxa, professor, o seu livro Yoga para Nervosos salvou minha vida, eu devo a minha vida ao senhor, o senhor é meu mestre, o senhor é meu guru. Ele era muito brincalhão, né, lá? Então ele falava assim: eu posso ser até canguru, mas guru não. Eu posso ser até canguru, mas guru não. Então ele gostava de. Ele falava: não, eu não sou santo, eu não sou iluminado, eu não sou guru. Eu sou apenas uma pessoa que já vive há mais tempo nesse caminho do yoga, nos meus estudos, com meus defeitos. Ele falava assim: isso que o senhor pensa de mim não é verdade. Eu sei o que eu sou. Eu sei. Ele falava: eu sei os meus problemas, os meus defeitos. Então, assim, a monja. Hoje mesmo eu estava comentando um pouco sobre isso com a Dani, com a minha esposa, né? A gente vê, às vezes, alguns professores que se perdem um pouco na vaidade, né? Nesse meio do yoga tem muito isso, né? Ah, porque tem muitos alunos e já estudou na Índia, já fez aquilo e tal. E a pessoa começa a se colocar num patamar de mestre, de guru. Isso é uma perdição, porque assim, se É uma você não armadilha, admite. né? É uma armadilha, e talvez uma das mais perigosas, né? A armadilha do ego. Uhum. Porque aí você começa a se distanciar, né? E o professor tem aquela frase que eu sou apaixonado, ele fala assim: faça yoga para ser melhor para os Essa é outros, demais, não né? Não melhor, que os outros. não melhor que os outros. Porque se eu faço yoga e me considero melhor que ninguém, melhor que as outras pessoas, não estou entendendo o que é yoga. Porque o Sinceramente, yoga não é. o que me fez buscar com força mesmo, de uma vez por todas, determinado, ir buscar o yoga foi isso, que passei anos, como eu te falei, numa fase tentando se ouvir, tentando fazer meu trabalho aparecer, e parece que é de um ano para o outro, de um momento para o outro, mas foram anos de tentativa e daqui a pouco a coisa virou, muita gente com essa postura, querendo me ouvir, achando que, vendo relevância no que eu escrevia, isso para mim atrapalha, né? Eu fiquei nessa questão, assim, nossa, será que realmente eu tenho esse diferencial? Será que realmente esse poder de mudar a vida de alguém? Aí eu tive que baixar, voltar, né, entender essa situação que realmente era uma armadilha. E o medo de perder isso, Thiago, estava me fazendo me tornar outra pessoa. Porque eu estava tentando adivinhar como que as pessoas encarariam
alguém Agradar, né? Tá tentando agradar, tentando né? agradar a partir do que eu nunca fui. Eu estava me tornando outra pessoa com medo de perder essa visão de um cara que tem um trabalho especial. E depois, quando, através de terapia, do próprio yoga mesmo, consegui voltar e ver desse alívio, né, cara? Que as pessoas percebem ali a sinceridade, a realidade, um cara normal, né? Comum. E aí a gente consegue conviver com isso e tornar isso, inclusive, duradouro. Porque se você criar um personagem, você não vai, nem você vai se aguentar por muito tempo. Vira uma tortura a tua vida, você vai ter que apelar para outras saídas, de que fugir da tua realidade que não encará-la, né? Eu acho que isso, o grande segredo da longevidade de um trabalho justamente é isso, né? É a sinceridade que é para que você consiga continuar executando, né? Você falou agora, tem um ensinamento do yoga que fala justamente sobre isso, assim, que alguns mestres falam, né, que um dos nossos problemas é que nós somos três pessoas em uma só, né? A pessoa que eu acho que eu sou, a pessoa que os outros acham que eu sou e a pessoa que eu sou de verdade. Uhum. Então, quer dizer, essas três pessoas elas têm que ser uma só, né? Tem que ser a pessoa que eu sou de verdade. Porque se a pessoa faz uma imagem de você, você também faz uma imagem toda bonitona de você, né? Só que você, na realidade, você não é nada daquilo, é o que você falou. Você fica preso num personagem que vai ser um sofrimento É. para você e para os outros, né? Eu sempre tem uma brincadeira que eu falo que a Ana falou uma vez, poxa, eu preferia aquele cara dos vídeos, hein? É mais legal que você, ela. A minha mulher, né? Pô, cadê aquele cara dos vídeos ali quando tá, acorda mal-humorado? Cadê aquela... E aí, pô, até com o tempo fui percebendo, a própria terapia me ajudou muito, que não tem como acordar falando poesia o tempo todo, né? Imagina que inferno, o cara que acorda ali com o pijaminha falando um poema. Não, pô, tem os seus momentos. E como as pessoas vão receber, nos enxergar, também não tem como controlar, né, Thiago? E tá aí um bom um alívio também, né? Um bom de um ponto para a gente perceber que não tem como controlar se elas vão gostar ou não, se elas vão. Então, a base acaba sendo a tua sinceridade. Eu acho que o parâmetro é a consciência, né? Sem dúvida. Alan, eu queria, não sei se você separou, mas eu queria que você declamasse para a gente aquele que conta um pouquinho da sua busca, da sua adequação, que você tinha, né, por causa da família também, uma Ah, carreira boa, já boa. meio direcionada, né, e você rompeu com isso, né? Agora, só antes de você começar, só vou lembrar uma frase que o professor usava em relação ao que a gente estava falando. Ele Hum. brincava assim, Alan, cuidado, hoje pavão, amanhã espanador. É, saber brincar com isso também é muito importante, né? E vou dizer, Thiago, nessa fase que eu estava, eu era um cara muito sério, era difícil dar risada, era muito como é que eu posso chamar? Até travado mesmo, não conseguia me expressar, não conseguia, justamente por tanta insatisfação que eu tinha por estar vivendo uma vida que não era minha. Então, é engraçado quando eu pensava às vezes, nossa, será que quando eu conseguir tal coisa, tal objetivo, vai subir a cabeça? Para mim fez um efeito que eu considero contrário. Me trouxe essa tranquilidade que a gente está falando por perceber, não, estou no meu caminho, agora todo o resultado é positivo, porque eu escolhi isso. Então, agora é mais um passo, às vezes a gente retorna, por uma coisa não acontece como a gente esperava, mas está dentro cada passo é dado no caminho que eu escolhi. Então, a insatisfação antigamente me deixava muito introspectivo, e não era por falta do que falar, não, mas era por medo do que os outros iam pensar, por estar fora do meu roteiro, né? Então, esse poema aqui chamado Sapato Apertado conta um pouco dessa minha já vontade de fazer diferença assim, na vida dos outros, através do que eu escrevia, deixar o nome na história, como eu brinco, mas o meu nome, né? Não deixar o meu nome na minha própria história. Eu acho que está aí a diferença grande, assim, né? Da gente querer seguir o passo dos outros e estar vivendo uma vida que não é nossa. Posso falar, então? Sapato Apertado? Por favor, por favor, por favor. O julgamento de que você não vai conseguir, muitas vezes vem da insegurança do outro, baseada na própria incapacidade. Por isso, quando alguém disser que tem um sonho, respeite. Para dizer que é impossível, já basta a realidade. Eu lembro do meu primeiro emprego, quando me perguntaram qual era o meu grande objetivo. Eu, sem a menor maldade, falei, eu quero deixar meu nome na história. Aí todo mundo riu, o chefe rebateu. Ah, quer deixar seu nome na história? Começa assinando essa papelada aqui. E nada errado começar assim, mas eu fui percebendo que que eu estava deixando meu sonho dormindo dentro da gaveta. Só faltava um carimbo dizendo arquivado. Nessa época eu usava um sapato emprestado e me disseram que era para seguir os passos do meu pai. E cada vez que eu calçava era como se eu estivesse pegando emprestado um futuro que não me cabia. Aquele sapato apertado tornava físico o desconforto emocional que eu sentia. Com o tempo a gente se acomoda com aquela dorzinha e se adapta ao incômodo de andar para o lado errado, vai mais devagar para doer menos o pé e está sempre atrasado para chegar onde não quer.
Só que não adianta querer se espelhar num futuro que você admira, mas não se vê. Não é a sua verdade. Não dá para se iludir por uma realidade emprestada se o seu sonho não couber nesse espaço. Aí eu entendi que correr atrás do que eu acredito também significa respeitar os meus próprios passos. Por mais que pareça suportável no momento, não aceite para a sua vida cobranças, expectativas e julgamentos. A gente só nasce inadequado para aquilo que não nasceu. Um sonho não é uma pedra no sapato. Se o seu estiver apertado, livre-se, porque ele não é seu. Muito bonito, muito bonito. Isso é a história, né? Tem a ver com a tua história também, né, Alan? Queria que você falasse um pouquinho assim da. Você já me contou uma vez, a gente fez um evento junto, né? Quando você Isso. veio para o Rio, como foi difícil também, né? Alguns momentos. Eu acho que a primeira coragem é essa, não aceitar esse sapato emprestado que nos dão para você seguir os passos de outra pessoa. E no meu caso, eu demorei a perceber que, na verdade, eu estava sendo um privilegiado, Thiago, porque a gente tem aquele olhar meio de adolescente, eterno adolescente rebelde, assim, não, eu não percebia a oportunidade que meus pais estavam me dando, que era o melhor dentro das possibilidades deles, dentro do ponto de vista deles. Cara, isso é um privilégio enorme, alguém te dá escolhas, sabe? Eu estava sendo, na verdade, até ingrato de não perceber essas possibilidades e me voltar contra isso. Então, a grande mudança foi, parece redundância, mas a mudança foi parar de ir contra o que eu não queria. Eu sabia o que eu não queria, mas ficava, isso eu não quero, isso eu não quero. E eles me deram todas as possibilidades, então, ok, mas o que você quer? Vai a favor do que sempre quis. E aí, quando eu tive esse impulso mesmo de sair, de pelo menos tentar, desentalar o quase da garganta, como eu falo, e essa tentativa me fez perceber que seria para o resto da vida, porque eu estava no meu caminho. Então, a sinceridade de estar tentando algo que eu acreditava foi um alívio muito grande. E quando eu cheguei no Rio, eu cheguei na casa de uns amigos ali na Rua das Laranjeiras, e eu fiquei eu tinha um sofá no meio dessa sala, e o sofá, eu dizia o meu sofá, mas nem meu era aquele sofá. Mas eu acordava e dormia naquele sofá me sentindo tão realizado por estar construindo a minha história e não estar, eu sempre digo, né? Se eu tivesse construído um castelo ali em cima dessa ilusão que tinham pensado para mim, eu não me sentiria tão satisfeito quanto aquela fase que eu estava sem um real no bolso, precisando de favores de amigos, depois contando muito com a força financeira dos meus pais, depois da minha mulher também. Foi difícil para mim também admitir essa ajuda, sabe, Thiago? É uma coisa que mudou muito a minha vida quando eu admiti, não, preciso dessa ajuda, obrigado por essa ajuda, porque eu estava recebendo ajuda e indo contra, me sentindo mal. Não, eu percebi como uma fase. Eu acho que a gente tem que entender esses momentos de dificuldade como uma fase, não um ponto final. Isso é muito importante para que a gente consiga superar, para que a nossa história não acabe naquele quase. E aí cheguei em tal momento e não, é uma fase. Então, eu agradeci todo o suporte que eu tive e hoje pude dar a volta justamente por ter tido esse apoio. Então, olho para trás, agradeço e agradeço demais a insatisfação daquele cara que eu era por ter tido a coragem de ter entendido que a vida não é o normal da vida, acordar insatisfeito reclamando, sabe? Não é, não pode ser o que dizem que é o normal isso. Então, o professor tem aquele termo genial, né, da vida, do que é o normal, né? Então, A normose, né? normose. Ele falava, Deus me livre de ser normal, né? Eu fugia muito disso, eu sempre falo que perdi tempo esperando a hora certa justamente por isso, achando que é normal acordar todo dia insatisfeito, reclamando. Quando a gente toma essa iniciativa, né, de romper, as pessoas falam, você só pode ser louco. Você está rompendo uma coisa, um padrão, onde está todo mundo insatisfeito. Se você for reparar, a maioria está insatisfeita e não se dá conta e acha que tem que reproduzir, né? A minha sorte é que meu pai não me passou a insatisfação como um bastão hereditário, assim, né, sabe? Que eu passaria para minha filha, por consequência, aquela coisa de não pensar, um ciclo que a gente repete sem pensar. Então, ter quebrado esse ciclo, para mim, é uma satisfação tremenda, assim, independente de resultados ou não, eu ter conseguido viver esse caminho, aceitar ajuda primeiro, e ter conseguido dar a volta a partir desse apoio, hoje em dia, retribuir a todo mundo que me fortaleceu lá atrás, né? Isso é muito importante também, de não esquecer essa caminhada toda, né? Eu consegui, hoje em dia, fortalecer todo mundo, agradecer e fugir desse padrão do que é normal, do que é esperado por esse termo, né? Por essa, como você falou da normose, né? Mas como essa padronização, né? Do estado que a gente se encontra insatisfeito e não percebe que está todo mundo. A maioria, a gente se confunde maioria com realidade, não é. Então, romper isso para mim foi um alívio muito grande. Tirei esse sapato apertado, agradeci, devolvi e fui fazer meu caminho. É muito bonita essa história e você tocou alguns pontos aí que me lembrou esse pensamento do professor mesmo, né?
porque essa questão da normose é isso. O professor colocava que a nossa sociedade ela está num estilo de vida doentio, né? Você vê as pessoas trabalhando em excesso, acumulando em excesso, competindo, a agressividade, né? Hoje em dia, com essa polarização que a gente está vivendo, o nível de agressividade das pessoas. Então, é uma sociedade que está num estilo de vida doente, que vai levar você a se estressar, a ficar ansioso, a ficar com medo. E a gente tem que quebrar esse padrão. É o que você falou, ter coragem de quebrar esse padrão. Mesmo que for chamado de louco. Eu acredito que você tenha sido chamado de louco. Só pode ser louco, volta para o mundo, viver de sonho é profissão de vagabundo. Esse era o papo. Então, é isso, porque você. E o professor falava: tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser diferente. Não caia nesse padrão. Porque esse padrão é um padrão que vai levar a gente para a doença. Você falou uma coisa muito legal também, Alan, que o professor falava bastante. Primeiro, quando a gente vê uma coisa ruim, né? Por exemplo, mesmo na área da saúde, muitas vezes a medicina hoje ela está muito preocupada em combater doença. Só que o yoga vem promover saúde. Uhum. Então é bem diferente. Você não tem que ficar combatendo doença o tempo todo. Você tem que buscar a saúde, né? Quando você fala ali, não adiantava eu ficar lutando com o que eu não queria. Eu tinha que ir atrás do que eu queria. Eu tinha que ir atrás do que eu gostava, né? E o professor fala isso até é uma coisa que está meio, infelizmente, né? Está acontecendo muito, a questão da ansiedade, né, Lá? A gente vê muita gente com ansiedade, com depressão, com insônia. E muitas vezes, quando a ansiedade chega, a pessoa quer lutar com a ansiedade, né? Ela quer vencer na marra ansiedade. E o professor dizia que até nesses casos você tem que saber aceitar até certo ponto o que está acontecendo, né? Para com inteligência, com calma, você ir dominando aos poucos. Porque se você bate de frente, você fortalece a própria ansiedade, no caso, né? E outra coisa que você falou muito interessante que eu lembrei do professor é essa questão da insatisfação. Como pode ser uma mola para a gente mudar a nossa vida, para a gente virar a chave, né? Muita gente pensa assim, mas viver uma vida insatisfeita, eu estou insatisfeito, é muito ruim. E o professor até brincava, se você sofre, meus parabéns. Porque muitas vezes o sofrimento é o que vai fazer a insatisfação, o sofrimento, a inadequação, né? Vai fazer com que você tenha força para mudar. Porque senão você fica ali naquela mediocridade, naquela coisa morna, a vida inteira, e a gente vê gente que passa a vida inteira trabalhando no que não gosta, né? Mas porque não teve coragem de romper com padrões. Então, a insatisfação, muitas vezes, gente, é o combustível que a gente precisa para realmente mudar. E muita gente só muda quando está em dor, né? Infelizmente, as mudanças mais profundas é quando você está num processo ali difícil, de dor, de superação, né? Mas, poxa, Alan, eu queria que você... Não sei o que você separou aí. Eu queria que você, se você puder depois ler o do mar, né? Do Rema. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Mas veio o que você separou aí, que eu queria ouvir também. Eu separei um curtinho. É engraçado, Thiago, como eu tenho... converso muito com os poemas do professor aqui. Tem um deles chamado Reflexo, que eu tenho um chamado Espelho, mas que ele fala... Olha só que bonito que ele fala aqui nesse livro do Canção Universal. Uma coisa simples e direta. O mundo, espelho imenso, fidelíssimo, sempre a devolver-nos a carranca ou sorriso que lhe atiramos. É isso. Eu acho que esse bumerangue, esse efeito bumerangue, é uma coisa que eu tenho percebido muito e que agradeço muito à minha mulher. Assim, a Ana é uma pessoa... eu fui, nesse tempo de insatisfação e depois de busca, assim, eu fui me fechando muito, Thiago. Fui criando a minha casca, assim. E a Ana sempre foi uma pessoa muito aberta, muito para fora, assim, de, entre aspas, perder tempo com as pessoas e perceber que isso, na verdade, é ganhar, né? Então, de chegar e conversar. Hoje em dia, se você for ver o nosso caminho ali com a Serena, cara, não tem como ficar menos de meia hora na rua, porque a gente está ali. A gente está simplesmente ali, vivendo aquele momento, percebendo que, às vezes, toda essa busca que eu tinha por tudo, né? Por reconhecimento, por grana e tal, se não tiver um objetivo claro de dividir com as pessoas que você ama, de estar presente ali, eu acho que não vai fazer nenhum sentido. Então, eu tenho tido essa sorte de ter aprendido com a Ana, assim, essa simplicidade de trocar com as pessoas, de estar no momento ali, de ver a coisa simples. Para que você quer tudo isso? Não é para ter esses momentos em família? Então,
vamos ali no... Tem um poema que eu falo nas coisas mais simples, né? Tipo passear com os cachorros, que seja. Então, essa troca, assim, onde eu tenho encontrado a felicidade. Então, esse poema que eu vou falar antes do Rema se chama justamente Transbordar, que é de ter percebido da tranquilidade que vem da gente estar buscando a nossa, como a gente falou agora da trajetória, né? Buscando a nossa felicidade dentro da gente, não procurando na vida do outro, né? Então, se chama Transbordar e está no livro com a Monja também, é inédito. Vamos lá. Quem se incomoda com a felicidade do outro está procurando a sua no lugar errado. Quem está do lado vai ser sempre mais feliz para o pessimista que prefere ficar parado do que acreditar em uma direção. Mudando esse ponto de vista, se vê que felicidade é sempre uma conquista e nunca competição. Todo sorriso aberto guarda em si algumas cicatrizes. Por isso, respeitar a dor de alguém é também dar valor a seus momentos mais felizes. Em cada passo conquistado há por trás uma longa caminhada. Só você sabe o quanto chorou para que hoje suas lágrimas tenham um gosto de alma lavada. A felicidade só chega para aquele que foi buscar. Sim, os sorrisos estão no caminho, mas é preciso caminhar. Então respeite e comemore cada conquista sua e do outro também. Quando a felicidade traz a sensação de não caber em si, você percebe que ninguém é maior do que ninguém. É como se fosse uma fonte que só seca se você não regar. Não é porque os outros estão regando a deles que a sua vai secar. Feliz daquele que sorri com a felicidade do outro, porque aprendeu a transbordar. Que lindo, Então, muito se é um lindo. transbordar. Eu acho aquilo que a gente falou, né, de não tem mágica, né? É uma busca, sim, é uma constância que a gente tem que buscar o que nos faz bem e continuar buscando um dia de cada vez, né? Eu acho que o grande alívio como você falou ali, o alívio da ansiedade é isso, né? Fazer o que é possível dentro dessas 24 horas que nos são presentes. Então, trocar a ansiedade de viver cada dia como se fosse o último pela tranquilidade de viver só por hoje. Lindo, Alain. E é isso que você está falando, né? Essa busca da felicidade, da beleza, na simplicidade da vida, né? É aquela história, a beleza da vida é viver, né? A beleza da vida é andar com o cachorro, é falar com o vizinho, é beber uma água, né? As coisas mais simples são as coisas mais belas da nossa, né? É dar um mergulho no mar, é namorar. Isso é São até coisas que engraçado. são, né? Quando a gente perde alguém muito próximo, por exemplo, quando eu perdi meu pai, o que eu sinto falta são as bobagens, cara. São de ligar e falar, contar uma piada. Quando eu vejo qualquer coisa que seja um mergulho no mar, assim, poxa, faria falta agora dar um mergulho. Isso que vai fazer falta, o que a gente não dá tanta importância. A relevância das coisas simples realmente são as que vão fazer falta. Então, tendo essa percepção, né, podendo escolher entre aprender com a dor ou com o amor, hoje em dia, com a minha filha, agora eu posso aproveitar toda essa rotina do que eu sei que vai fazer falta depois, né? Então, o simples, realmente, o que faz falta é o simples, por incrível que pareça. Tem uma historinha lá, vou contar rapidinho, que eu quero que você leia mais uns poemas aí. Mas que fala um pouquinho disso, que eu acho bem legal. Acho que eu já contei para você em alguma aula, mas vou contar para o pessoal aí. Que é a história de um pescador que vivia numa praia deserta, e ele pescava e de tarde ele deitava na rede, contemplava o pôr do sol, comia o seu peixinho, né, alimentava a família, e a vida dele era essa. Né? Ele pescava, deitava na rede, ficava com a família. E um dia veio um empresário de férias para essa praia. E o empresário fala para ele, olha, você tem que pescar mais, você tem que fazer uma cooperativa, você tem que comprar um freezer, tem que comprar um baú e tal. E assim o pescador fez. Ele chamou os outros pescadores, fez uma cooperativa, começou a exportar peixe, a vender peixe para tudo que é lugar, ficou rico, muito rico. E aí um dia o repórter virou para ele e falou assim, tá bom, agora que o senhor saiu de uma vida humilde, conquistou tudo que o senhor queria conquistar, qual é o seu maior sonho? Ele é ter uma casinha numa praia deserta, pescar o meu peixe e deitar na minha rede. Foi uma volta muito grande às vezes, né? Às vezes a gente fica... eu acho que a gente ainda tem muito de infantilidade de uma maneira ruim, né? Nesse caso, de criar fantasias, né? Ilusões de uma coisa perfeita. É aquela história, né, do príncipe encantado. Você quer ter um príncipe encantado na sua vida, que vai acontecer alguma coisa maravilhosa e sua vida vai mudar, um mestre, né? Vai encostar na sua cabeça e você vai virar a pessoa mais feliz. Né? Quando eu chegar lá onde, velho? Isso, a questão também de sucesso e trabalho, para mim, tinha muito isso. Quando chegar lá, até que teve uma vez eu vi o Lenine, um cara que eu admiro muito com as músicas e tudo, ele falando assim, tem artista balão, aquele que estoura, né? Ele não foi um cara que estourou, mas ele fez a trajetória dele, eu acho que isso,
essa percepção de que a cada dia mesmo dessa construção é que a gente tem que, tem que estar feliz no caminho também, tem que ter satisfação no trajeto, na trajetória. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo isso, porque chegar lá, quando a gente chegar, vai ter alguma coisa que vai nos chamar mais atenção, a gente vai sempre anulando as conquistas, né? Uma conquista anula a outra. Então, eu aprendi, inclusive, hoje em dia, comemorar, né, mais as bobagens, que seja, por exemplo, todo mês a gente faz um mêsversário da Serena aqui. Cara, é muito rápido, como eu te falei, já está cheio de dente aqui, tem 11 meses e 6 dentes, eu falo. Então, a cada mês a gente faz uma festa, porque, pô, é isso, é celebrar a vida, celebrar uma coisa que foi esperada, uma coisa que a gente quis, deu certo. E porque senão já cai na pressão de que tem que ter outro filho, já cai na pressão de que tem que lançar outro livro, poxa, calma, vamos celebrar, vamos apreciar esses momentos, né? O Alan, e como uma criança, né, um bebê ensina pra gente, né? Como ela tá feliz quando ela tá feliz, ela tá chateadinha quando ela tá chateadinha, ela tá irritada quando ela tá irritada, mas ela tá plena ali, né? Ela tá ali naquele momento, ela é aquilo ali, né? É uma beleza de uma sinceridade, de uma verdade, né? Que ensina muito para a gente observar, né? A não necessidade de agradar, né? Eu acho que é uma coisa que... Não, nem passa pela cabeça, ela nem sabe o que é isso, né? É tão puro isso, né? Mas um outro lado muito importante também que eu aprendi, Thiago, com a Serena, minha filha, é isso. Tipo, as pessoas classificam muito também a poesia, como a gente estava brincando no começo, isso é poesia ou não é, né? Eu acho que tem muitas pessoas que falam, mas tem que cuidar que nessa idade ela já é alguma coisa. Poxa, eu acho que tudo que vier depois do a pessoa está falando dela mesma, né? Porque a criança não consegue nem andar, nem falar, é totalmente dependente, eu acho que ela vai ter alguma maldade em querer. Então, essa percepção do puro, da pureza da criança ali mesmo, fala muito da gente, né? Como a gente preenche os nossos vazios e acaba transferindo para aquela criança, para aquela página em branco que é uma criança. Então, acho que para mim o aprendizado tem sido isso, de ver que todo julgamento fala do outro, na verdade. Então, aprendo muito com essa, como eu te falei, né, com essa mundo de oportunidades que ela está ali, que ela é, para não podar, para não limar todas as chances, todas as possibilidades que ela tem com as minhas limitações, né? E a gente aprende muito, né? Porque em algum momento a gente desliza e cria expectativas, né? O João, meu filho, já está com 11 anos. Aí, se você for parar para pensar, pô, será que ele vai fazer yoga? Será que ele vai gostar de surfar? Ele não gosta de praia, será que ele vai... Não tem que surfar, mas ele não quer ir para a praia. Aí você acaba tentando, né? Fazer com que ele goste do que você gosta, mas vai chegando a idade que você vê que aquele serzinho, ele tem as escolhas dele, a personalidade dele, a história, o karma, a vida dele é uma outra vida, né? Que você tem que estar ali para apoiar, para amar, mas não para projetar, né? Exatamente. Essa história de falar que o meu filho é minha continuação. Não, ele é um ser independente, né? Tem 2 pontos, assim, quando eu me vejo na Serena, dá aquele ego, né? Poxa, estou me vendo ali e tal, mas tem aquela satisfação de ver, por exemplo, no bom humor dela frequente, uma coisa que eu luto para ter, assim. Então eu vejo, não é igual a mim, que bom. Então tem esse outro ponto também, assim. E realmente, mas eu já trago uns livrinhos para ela, assim, ela já tem uma bibliotequinha no quarto dela, eu falo que ela é devoradora de livros, que eu chego lá, ela está mastigando, né? Então, estou fazendo a minha parte, se ela vai gostar ou não, é com ela. Está comendo os livros, né? Já. Alan, você preparou mais aí? Lê mais um para a gente, por favor. Vamos fazer o do fôlego, será? Eu só queria ler, teve um do professor também que eu separei. Cadê aqui? Eu separei aquilo que ele falou justamente do que não é poesia esse livro, e não é poesia, e por isso o foco na mensagem, né? O foco no que pode passar para o outro e ter a escrita como uma ferramenta ali. Por mais que ele tenha perdido algum tempo, entre aspas, elaborando, buscando palavras, quando ele percebeu que o simples, de repente, ou que o resultado seria como vai chegar nas pessoas, que está a verdadeira relevância do livro ou do trabalho em si, né? E há um tempo eu recebi uma mensagem de um cara que estava naquele lançamento que você estava aqui no Rio, Thiago. Que fez 2 anos, inclusive. 2 anos, voando já, né? Nossa, lá em Ipanema, né? Lá em Ipanema, na Travessa. O cara chegou, ele não conseguia, estava chorando muito, não conseguiu falar comigo, e depois ele contou para o meu pai, que me contou, que ele, uma história rapidinha também, que ele estava na praia com a mulher dele, e a mulher dele entrou no mar, ele ficou na areia, ele viu que ela estava se afogando, aquela coisa, foi indo mais para o fundo, ele viu que não era brincadeira, foi até ela, tirou ela da arrebentação e foi para o fundo. Quando ele livrou ela, ele ficou na situação que ela estava. E aí ele estava desistindo, aquela coisa assim, já tá bom, já salvei ela, já estou numa fase da vida, meu filho está criado, ele contou assim.
E aí ele percebeu que, na verdade, ele estava morrendo de medo, ele estava travado de medo, ele não estava satisfeito. E muitas vezes é assim na vida também, a gente está satisfeito para não assumir o medo, né? Não, tá bom assim, não, a gente está travado de medo. E ele falou que quando ele se viu nessa situação, na verdade, com medo, ele lembrou de uma palavra, de um poema meu do Mário Ensina, ele lembrou da palavra fôlego, 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 e começou a remar e saiu daquela situação. E aí ele veio agradecer justamente, pô, teu poema salvou. Eu falei, não, quem salvou foi tua iniciativa, essa percepção e o teu fôlego, né? De sair do ímpeto de vida que vem quando a gente está numa situação de emergência ali, né? E cada um reage de um jeito. Eu achei muito interessante essa questão de confundir um medo com satisfação, né? Não, aqui tá bom, não, já deu, já foi bastante. Não, a gente assumiu o medo, como eu te falei antes, de assumir a necessidade de pedir ajuda, de uma importância muito grande na trajetória de cada um, né? Eu sempre digo, não se iluda, é preciso muita coragem para conseguir pedir ajuda. E aí eu trouxe essa história pela importância da palavra, às vezes, como eu te falei do professor ali, como que as pessoas vão receber. E esse poema, O Mar Ensina, é muito importante para mim por isso. As pessoas recebem, cada um à sua maneira, por perceber, né, que cada um leva o mar dentro de si. Como eu digo, ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Então, transformar tristeza em mar é nossa responsabilidade por levar um mar dentro de nós mesmos. Então, se eu puder pedir ajuda de cada um que está aí, digitando a palavra rema, para a gente criar uma grande onda aqui, e justamente pensem isso para a vida de vocês, quando estiverem numa situação onde estão pensando em desistir, ou estão pensando que já está bom, já estou satisfeito, para não confundir com medo e continuar remando, continuar indo além. Vamos nessa, então, pensa nessa palavra, lembra dessa palavra rema. Tem tudo a ver também com esse momento, né, que a gente está passando aí da pandemia, né? Continuar remando. A gente precisa continuar remando. Exatamente. Quando tiver chegando a nova onda, a gente pensa, meu Deus, agora que eu não vou mais usar máscara. Não, calma, rema. Espera a vacina, rema. Isso. Vamos junto, então, rema, nesse poema chamado Mar Ensina. É preciso remar. O mar ensina paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito, mas é preciso remar. O mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina, a maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar. Porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. Por isso eu peço fôlego para perceber que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Eu peço fôlego para transformar tristeza em mar. E se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta. Eu peço fôlego para voltar a remar. Muito obrigado. A galera compareceu aí. Ó. Pessoal remou, hein? Muito bom. E esse poema, como eu falei, né, tem tudo a ver com o momento, né? A gente está passando um momento realmente de grande desafio para a humanidade inteira, né? É interessante a gente refletir como todas as pessoas de todos os países do mundo, ao mesmo tempo, estão precisando refletir, estão precisando ter força, estão precisando remar, né? E é uma onda, e é uma tempestade longa, né, Alan? A gente está aí para 1 ano e meio desse Covid aí, mas a gente não pode desistir. Isso é muito importante. E uma coisa que o Alan falou que me chama muita atenção nesse momento também tenha coragem de pedir ajuda, né? Se você realmente precisa, tenha coragem. Seja para um amigo, para um familiar, para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um professor de yoga, comece a praticar yoga, comece a respirar. Não tenha vergonha, porque muita gente está se afogando, né, nesse momento. E a gente precisa remar mesmo, precisa continuar. Eu acho que essa importância é muito grande, identificar o que te faz bem e continuar, sabe? Buscar o que te faz bem, identificar, dividir com as pessoas. Eu acho que isso, mais do que nunca, o que a gente tem é essa força que encontra nos outros mesmo, sabe? Seja a distância, minha mãe me motivando por telefone, eu daqui, essa troca eu acho que tem sido mais importante que nunca. Porque a gente percebeu que todo mundo é humano, como a gente falou lá no começo, né? Agora, infelizmente, pela dor, caiu toda, independente de situação financeira, de país, de qualquer lugar, de etnia, a gente está igual. Agora não, a situação acho que está meio disparelha em relação a como lidar com a situação toda de vacina e crise, mas enfim, por um certo momento demonstrou que todo mundo é humano e mostrou o quê? A finitude, né? As coisas acabam, as pessoas se vão e a gente teve que lidar com isso na nossa porta. Porque é muito mais simples
quando a gente percebe, tá lá longe, é uma coisa que não me alcança. Não, bateu na nossa porta aqui e, para mim, essa finitude trouxe essa percepção, como eu te falei, que estar vivo é um privilégio, sabe? Eu decidi que quero ficar vivo, que quero estar bem, afinal de contas tem muita coisa pela frente ainda, tenho uma filha comigo aqui, e essa percepção não me deu uma pressão, não me deu uma satisfação, cara, de estar vivo é um privilégio. Então, eu acho que se a gente conseguir transmitir essa mensagem de que vale a pena continuar e se dar mais uma chance, sabe? Acho importantíssimo que seja da forma que for, através do yoga, do surf, da troca com os amigos aqui. Te agradeço muito por esse convite aqui, porque me faz bem trocar, né? Acho que mais que nunca a gente tem que trocar com quem a gente admira, com quem nos faz bem. Então, obrigado pela companhia de todo mundo aí também. Alan, querido, poxa, muito obrigado. E é isso, né? Eu acho que a poesia tem essa força também, né? Da gente rever as nossas dificuldades, rever os nossos... É um autoconhecimento, na verdade, né? É olhar para dentro, ver as coisas boas, ver as coisas difíceis, continuar, se transformar, né? Essa busca que você falou de ser uma pessoa mais feliz mesmo. Eu acho que, às vezes, a reflexão da morte, aqui no Ocidente, aqui no Ocidente a gente tem muita dificuldade com a morte, né? Mas pensar fala, a gente não fala na coisa, na única coisa que é certa, né? Que é certa. E essa reflexão que você trouxe é perfeita. Não é falar da morte como uma coisa ruim, mas é valorizar a vida. É você saber que um dia todos nós vamos partir, então valorizar o hoje, valorizar o momento, a cada dia, só por hoje, né? Só por hoje a gente valorizar e continuar e não se desesperar, né? Não desistir, né? Você falou uma coisa muito bonita também, que o medo paralisa, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali naquela zona de conforto, mas é medo de enfrentar, é medo de sair, é medo de lutar, né? É medo de continuar. Alan, poxa, querido, a gente poderia ficar aqui várias horas, mas eu queria te agradecer muito. Saudade dos nossos papos, das nossas aulas. Agora, vamos marcar o surf. Vou te Vamos, mandar cara. Tô precisando que alguém me tirar de casa para surfar aqui, porque eu olho o relógio 6 da manhã sozinho, eu não consigo, não. Vou passar de Fusca aí para te buscar. Bora. Eu quero só mandar um abraço para um monte de gente aqui, cara. Obrigado para todo mundo que está acompanhando, as minhas irmãs, minha mãe, minha sogra. E um abraço especial para Manuela Dutra, minha cunhada, cara, que fez um curso de Hatha Yoga e hoje em dia ela dá aulas online. Manuela Dutra. Ela se especializou e foi buscar uma coisa que transformou muito a vida dela, está dividindo com as pessoas. Eu acho bem importante, assim, parabenizar, né? E até agradecer pelo trabalho que ela tem feito. Ela percebeu no yoga essa saída para ela e mais do que para ela está dividindo com os outros. A mesma coisa que vocês fazem de passar o que faz bem, né? Ela tem feito. Então, Manuela Dutra, nosso abraço para você. Um beijo aí para Manuela, um beijo para sua mãe. Eu lembro que sua mãe fez algumas aulas lá. Até hoje ela fala. Nunca dormi tão bem depois da aula com o Thiago. Um beijo para sua mãe. E eu lembro que você falou que antes da aula ficou treinando com ela uma postura que tinha para fazer direitinho, e ela faz muito bem, Muito melhor que eu. Melhor do que a gente, pô. Ela estava super bem ali. Minha mãe dá aula, é yoga natural, minha mãe. E Alan, beijo na Ana, na Serena, saudade. Boas caminhadas, boas passeadas aí no canal. A gente se encontra. Aproveita. Obrigadão, Thiago. Foi um prazer, saudade, esperando o convite para o surf aí. Vamos lá, beijo. Valeu, beijão. Namastê. Boa noite, gente. Tchau. Beijo para todos. Obrigado aí por tudo.